Logo depois de Herodes ter decapitado João Batista, o Filho do Homem deu início ao seu ministério, e uma das suas primeiras frases foi: Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4 versículo 17. Daquele momento em diante Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele também nos disse que o reino de Deus não vem com aparência visível. Lucas 17 versículo 20 a 21. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem haverá anúncios, ei-lo aqui. Ou, lá está. Pois o reino de Deus já está entre vós. E também nos advertiu que, qualquer um que não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Mateus 18 versículo 3. E disse: com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E se não superarmos a justiça dos fariseus de maneira nenhuma entraremos nele. Mateus 5 versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E ele aprofundou mais a questão quando respondeu essa pergunta. Mateus 13 versículos 10 ao 15. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Se você prestar atenção nos textos lidos, verá que estamos falando de assuntos seríssimos, que demandam amor, justiça, fé, paciência e bondade. Que são virtudes necessárias para compreender a Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual, e só pode ser compreendida corretamente pelas pessoas que são espirituais. Leia o texto, 1 Coríntios 2 versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, e ele não é julgado por ninguém. Apesar do homem ter manipulado grosseiramente a Bíblia, o próprio Criador reservou textos seguros e confiáveis, através de Emanuel, para salvar todos de crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E por isso, que quanto mais que se lê, mais se estuda a Bíblia, mais se erra, enchendo os habitantes da terra de confusão. Porque os tradutores, os pastores e os leitores, estão desqualificados espiritualmente, para prestar tal serviço diante do Criador. Motivo: é simples, deixaram de aprender com o professor designado pelo Criador, que é Emanuel. Mateus 11 versículo 19. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Para aprender com um estranho, aprender com o Deus grego, Theo, que é o pai da teologia. Theo igual Deus, que por sua vez é igual Zeus, e Zeus é igual a Deus.
Logia igual ciência. Teologia igual ciência de Deus. Para quem não sabe, é o Deus das Olimpíadas. Por isso que vemos tantas pessoas formadas em teologias, hermenêutica, exegese, que são as ciências gregas. Querendo ser doutores da lei, sem saber o que dizem, nem o que afirmam, leia o texto 1 Timóteo 1 versículo 6 até o 8. Das quais coisas tendo se desviado alguns, se entregaram a discursos vãos. Querendo ser doutores da lei, embora não compreendam nem o que dizem, nem o que afirmam. Não ignoramos, porém, que a lei é boa, se alguém usar dela legitimamente. Mas o apóstolo Paulo continua advertindo, segundo Timóteo 3 versículos 7, 8 e 13. Versículo 7. Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 8. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Homem nenhum pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. João 3 versículo 27. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Isso inclui também o conhecimento. Mateus 11 versículo 27. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Esclarecimento: a Bíblia é um livro espiritual, e a maioria das suas informações são proféticas, e os profetas por sua vez são homens enviados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, aconselho a examinar, amar e praticar tais informações. E claro que você precisa de ajuda, busque o professor já citado na matéria, o professor Emanuel. Espero que você consiga tirar bons proveitos dessas informações, e com isso se preparar para encontrar com o Filho do Homem, o nosso sumo sacerdote eterno Emanuel. A paz esteja com todos. Amém.